Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Satisfação receber o microfone da mão do amado pastor. Aleluia. Eu gostaria de saudar a amada igreja e toda a vizinhança e todos que nos assistem com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. E tamanha é a alegria de estarmos sempre reunidos na presença do Senhor, Aleluia. podendo contemplar a sua palavra, Louvado e tudo de seja bom o que Ele nome tem do Senhor. preparado para nós. Irmãos, eu gostaria de ler uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11, do 11 ao 19. Lucas 17, versículos, a partir do versículo 11. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Aleluia. Deus. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, Aleluia. os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Aleluia. Irmãos, essa passagem, ela hoje tocou no meu coração uma coisa que está acontecendo, que aconteceu, né? Porque são vários pontos que são tirados a partir dessa passagem, mas o que a gente tem que tirar é para hoje, que é hoje que nós estamos vivendo. Porque não adianta eu falar daquilo que eu conheço se eu não consigo viver, se eu não consigo transmitir como viver isso, porque é necessário que eu ajude o meu irmão a viver isso e eu viva também. E o que acontece aqui? A gente está vendo a idolatria se ampliando cada vez mais, porque nós, enquanto os leprosos, estamos tendo um encontro com Jesus, graças a Deus, mas estamos indo aos sacerdotes e ficando por lá. A gente tem idolatrado sacerdotes, pregadores, cantores, de tal maneira que às vezes você escuta: nós vamos trazer o pregador tal para abençoar aqui, porque ele é famoso. E esquecemos que não é o pregador que vai abençoar, é Jesus. O que acontece? Esses homens eram leprosos, eles sabiam quem que eles estavam mencionando. Eles pediram o quê? Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. É o que nós fazemos quando vamos ao encontro de Jesus, porque reconhecemos que Ele é o mestre. Mas aí, a partir disso, o que eles foram? Foram os sacerdotes e ficaram por lá. Mas um não. Um viu que foi Jesus que o salvou, Jesus que o libertou, Jesus que o limpou. Aí ele voltou e fez o quê? Agradeceu, louvou e bendizeu esse Senhor, bendisse esse Senhor. E é o que precisamos fazer, voltar para Jesus, porque a gente tem passado momentos difíceis. A gente vê os homens largando a palavra de Deus para disputar política, largando a palavra de Deus para discutir política, maldizendo irmãos, amaldiçoando irmãos por causa de política, por causa de homens falhos igual a todos nós, porque não tem um santo, não tem um. Jesus disse que João, dos nascidos de mulher, João Batista era o melhor, e
se o menor no reino dos céus é milhares de vezes maior do que ele, imagina nós. João, que era um homem que não tinha nada, não queria nada, e a gente vê o quê? Homens que saem pobres, e com a palavra eles se enriquecem e esquecem a palavra. Né? O Evangelho diz que aquele jovem não quis abrir mão do que ele tinha, quando Jesus disse: vende tudo que tu tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Aí ele diz: não dá, tem muita grana. E a gente vê as pessoas vão pobres, ficam ricas, e não abrem mão da riqueza por nada, esquecem do Jesus, esquecem do Deus, esquecem do teu irmão, esquecem de fazer a vontade do Senhor, de pregar o Evangelho, de mostrar como que é. Porque não é que eu seja santo não, mas a minha santificação depende da santificação do meu irmão. Não dá para sermos limpos se não limparmos o outro. Como é dito, uma laranja podre no caixote com outras laranjas vai apodrecer as outras. Então é necessário que a gente se limpe. E no nosso caso, não é jogando a laranja fora, mas é não deixando que ela apodreça. E como que eu faço isso? Sendo manso, humilde, obedecendo a Deus, perdoando, amando, entendendo que eu tenho que ser servo, e ao servo cabe somente servir. Aleluia. Como a própria palavra mesmo nesse capítulo diz, né? Somos servos inúteis, porque só fizemos aquilo que nos mandaram, e Jesus nos mandou amar, e a gente não consegue amar, então a gente é pior do que inútil. Então precisamos entender que só ficaremos limpos em Cristo Jesus, e a salvação só vem através do momento que eu realmente reconhecer que é Jesus quem opera, que é Jesus quem liberta, que é Jesus quem salva. E eu tenho que levar esse Evangelho, eu tenho que viver esse Evangelho, porque não adianta só eu ter a cultura se eu não vivo aquilo que eu conheço. Eu tenho que a cada dia batalhar para que eu melhore. Não adianta me preocupar o que tem na vida do meu irmão, se eu não consigo ver o que tem na minha. Aleluia! Eu tenho que tirar a trave que está no meu olho para ajudar o outro. Eu não consigo fazer isso, porque quanto mais eu estou na presença do Senhor, em vez de eu diminuir, eu quero crescer. E é isso que nos atrapalha, né? Porque se é necessário que eu diminua para que ele cresça, eu tenho que entender que o diminuir não vai me fazer menor do que ninguém, ao contrário, vai me fazer maior na presença do Senhor, para que o irmão, para aquele que está lá fora, precisando de uma palavra amiga, de um olhar amigo, ele entenda que o Evangelho é a minha vida, porque o Cristo está representado naquelas atitudes que eu tenho no dia a dia, e é assim que nós precisamos estar limpos, porque leprosos nós somos, se permanecemos fora da presença do Senhor. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Com as palmas louvemos ao Senhor. Nosso diácono está falando aqui, e ontem na minha pregação, lá onde eu fui pregar, né, cheio de